Tudo muito grave, né? O Mauro Cid talvez precise, além do advogado que ele já tem, talvez precise de um psicanalista, né? Porque o caso dele é psicanalítico. Ele está se transformando num personagem único, vai entrar, já entrou para a história como um caso único de delator que desqualifica a própria colaboração antes do recebimento do prêmio judicial. Esses áudios são muito impressionantes. Ele detona a Polícia Federal, o Alexandre de Moraes, ele insinua na prática que foi pressionado para contar inverdades e ele se refere ao inquérito, que não acabou ainda, e às futuras sentenças do Alexandre de Moraes como pratos prontos, enredos que já estão concluídos. E a gente tem uma experiência, Fabiola, recente, da Vaza Jato. A Vaza Jato ensinou que gravações desse tipo, elas não chegam ao noticiário por acaso, né? O Bolsonaro, desde que ele foi encurralado pela Polícia Federal, ele sonha com um tumulto nesses inquéritos. Um tumulto que lhe permita reduzir todos os crimes que ele cometeu a um debate genérico sobre tecnicalidades processuais. E a Polícia Federal ainda não sabe se o desejo do Mauro Cid é intoxicar as investigações. Esses áudios dão essa impressão, mas já estão pairando na atmosfera duas certezas. Primeiro, o delator deixou o advogado dele com cara de bobo e está desafiando a lei da gravidade. O Mauro Cid, quando ele virou delator, ele entrou nessa empreitada para escorar as evidências que a Polícia Federal tinha colecionado. Agora, ele depende do amparo dos delegados da Polícia Federal para obter algum prêmio judicial. Se a Polícia Federal solta o Mauro Cid, ele cai dentro de um mandado de prisão do Alexandre de Moraes. Daí essa discussão sobre a perspectiva, que não é negligenciável, de anulação do acordo de delação. Se essa anulação ocorrer, a Polícia Federal pode aproveitar as provas, inclusive as que foram fornecidas pelo Mauro Cid, que, aliás, já foram corroboradas por documentos, por outros achados da polícia e por testemunhos como o do general Freire Gomes, do brigadeiro Batista Júnior, que são ex-chefes do Exército e da Aeronáutica. Quer dizer, não, a polícia, em tese, já nem precisa tanto da delação do Mauro Cid, porque ela já obteve corroborações, ela já obteve elementos que permitem iluminar a tentativa de golpe, iluminar a falsificação de cartões de vacina, a tentativa de vender joias. E o César Bittencourt, nós lemos a nota aqui do advogado do Mauro Cid, ele acompanhou o cliente dele em todos os depoimentos. Por isso ele fica com cara de bobo, porque ele seria um defensor muito precário, bem mequetrefe, se ele não denunciasse eventuais arbitrariedades, pressões, ainda que pressões psicológicas exercidas pelos delegados sobre o Mauro Cid. Que advogado seria esse? Que acompanha mais de 30 horas de depoimento e não fala? Está havendo lá uma tortura do cliente dele e ele não denuncia? Então o advogado já farejou o cheiro de queimado. Então ele mandou divulgar essa nota, chama aí esse surto verborrágico do cliente dele de desabafo e diz que o acordo está rígido. Faz ali elogios à polícia, ao Ministério Público, ao Supremo, está todo mundo jogando no seu quadrado, na versão do advogado. Então, fica meio incompreensível esse lote de áudios do Mauro Cid. Fica a impressão de que, a despeito de todo o esforço do advogado para desfazer o mal-estar, esse timbre vadio desses áudios parece indicar que o Mauro Cid está sentindo falta do tempo em que ele satisfazia todas as vontades do Bolsonaro. Está meio entediado ali, porque está arrastando uma tornozeleira eletrônica em casa. Ele parece que já não se importa de ser preso novamente, desde que ele reencontre o Bolsonaro na cadeia. E esse risco de ser preso novamente existe. Efetivamente existe. Se o acordo for revogado, ele pode ser preso novamente. Então ele está numa corda bamba, Fabiola. E, como disse, áudios como esse não chegam ao noticiário
por acaso. Há uma razão. Então, de fato, a Polícia Federal precisa higienizar esse ambiente, porque a polícia tem a sorte de que isso está ocorrendo agora, antes da conclusão dos inquéritos e antes da emissão das sentenças, diferentemente do que ocorreu com a Lava Jato. Então, a polícia tem a possibilidade de limpar, de higienizar esse ambiente antes de emitir decisões ou chegar a conclusões que possam depois ser questionadas pelo Bolsonaro. O Bolsonaro, como disse, está louco por um tumulto nesses inquéritos. E é preciso evitar que ele disponha desse tumulto.